Não tem em nenhum momento, e claro que a gente sabe que é difícil para os caras também fazerem lá uma autoavaliação e se colocarem na berlinda como culpados, né? Mas eu acho que a gestão do presidente Roberto Guerra, ela fica como exemplo. Ela fica como exemplo, exemplo a não ser seguido. E é muito sincero, pelo menos da minha parte, que eu estou dizendo, não posso falar por todos. É um exemplo a não ser seguido. Porque tem que assumir os erros, tem que falar mais, sabe? Essa tentativa de autoproteção tem, cara. Tenta mudar o assunto. Vai falar o que sobre um executivo que foi o chefe de 46 contratações? Que foi um chefe de 15 atacantes contratados em 2 anos e meio? Ah, beleza, como diz Fábio, eles são leais, tá bom, não vai nos ajudar a bater no cara, mas defender não tem como, né? Então muda o assunto, explica que teve alguns momentos em que o Grêmio foi atrapalhado pela enchente, que foi o grande case deles de defesa para a gestão do presidente Roberto Guerra. Daqui 10 anos, se o presidente Guerra topar falar com a gente um dia, ele vai lembrar. Ele foi prejudicado em 24 pela enchente. E que teve um 23 maravilhoso, mas ele não vai lembrar que o 23 maravilhoso é porque tinha o Soares. Então, sabe, tem algumas defesas que elas não são. É, é, elas não são nem leais, Fábio, a tentar se fazer. E uma delas é do executivo do Grêmio. Bom, tem algumas Última falas que foram coisa, separadas aqui pelo Oberdan. Eu não queria nessa exata ordem, mas para não atrapalhar o Bruno lá, porque senão eu vou pedir maçã e eles vão entregar batata, eu vou chamar na ordem, tá, Bruno? Mas a ordem não é a ideal, mas enfim, né, eu vou chamar na ordem. Diga antes disso, o Diogo Rossi. não é só porque uma coisa que me chamou muito a atenção foi porque várias vezes, até a entrevista do Guto para Imortal, ela não tem essa linearidade de falas, né? Ele fala um pouco diferente, assim, ele constrói de uma outra maneira. O Rossato, ele é mais, né, ele constrói uma linha mais linear de resposta, então ele tenta voltar sempre na mesma resposta para parecer que há uma construção dentro da ideia dele. Então ele cita várias vezes a criatividade. Para mim chamou muito a atenção, essa palavra foi citada, sei lá, umas 20 vezes durante a entrevista. Aí eu fiquei pensando assim, ó, um clube de futebol que gasta 12 milhões de dólares numa janela, e aí só em três jogadores, né? 4 milhões e meio no Kik, 4 milhões e meio no Wagner Leonardo e 1 milhão e 200 mil euros no Amuso, ele não é muito criativo, né? Com todo respeito. O Wagner Leonardo, ele foi um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro no ano passado. O Grêmio precisou de dinheiro para comprar. Isso não é criatividade, né? 4 milhões e meio de dólares no futebol brasileiro, por mais que o futebol esteja, né, bastante hoje fora da realidade de valores, pô, 4 milhões e meio de dólares é uma baita grana, né? Quando tu vai gastar dinheiro no mercado, tu não é criativo, tu gasta. Agora, claro, 1 milhão de dólares pagando a multa do Lucas Esteves, beleza, me parece bastante criativo, né? Tu observa uma multa que está fora da realidade, de alguém que fez um contrato mal feito, vai lá e paga e traz o jogador, show de bola. Agora, tu precisa de um lateral esquerdo. Tu fazer um negócio que nem que tu fez o do Marlon. Pô, como é que é o negócio do Marlon? Um cara que tu sabe que vai ser titular numa posição que é carente da tua. Aí tu coloca uma cláusula em que ele tem que ser 25 jogos titular para tu pagar 3 milhões e meio de euros. Gente, desculpa, 3 milhões e meio de euros não é criatividade, é dinheiro de novo. Então, assim, eu entendi onde ele quis chegar, só que quando tu gasta 80 milhões de reais numa janela, não venha me dizer que tu não tem dinheiro, né? Desculpa, tu gastou 80 milhões de reais. Ah, mas tem clubes aí que ganharam 120 milhões agora no Mundial de Clubes. Beleza, é verdade também. Só que tu tinha 80 milhões. Foi lá e gastou para contratar jogadores. Então tu tinha dinheiro para gastar. Aí tu não precisa ser criativo, tu observa bem a realidade do mercado e gasta os 80 milhões que tu tem para gastar para contratar bons jogadores. Então eu fiquei com a impressão assim de que foi tentado encontrar um subterfúgio para as dificuldades de saber mesmo como atuar no mercado, que é o que o Grêmio encontrou no primeiro semestre com os três dirigentes que comandaram o futebol no primeiro semestre do Grêmio e que, porventura, obviamente, irão comandar o segundo semestre também, né? É que o futebol se usa muito o termo criativo para se autoelogiar. Não tem criatividade nenhuma. E outra, o termo futebol sem dinheiro, claro que o futebol, que o Grêmio tá sem dinheiro. O Grêmio já teve com menos dinheiro do que tem hoje, cara. E fez times melhores. Aí sim era criativo. Porque eu até assim, eu acho que não é criatividade, é conhecimento de futebol. É tu conseguir entender que tem um cara lá que tem qualidade, mas o cara tá abaixo.
Por exemplo, criatividade qual foi na contratação? Vou pegar 2 exemplos de garotos, do Aravena e do Arezzo. Nenhuma, eles custaram muito caro. E eu acho que são boas contratações, tá? Não confundam. Não tô criticando. Só que não é criativo, é caro. É só tu pegar o valor que foi pago pelos dois. Não tem criatividade nenhuma. Na boa. Criatividade, tu buscar um jogador no Juventude, tomara que não venha, né? Porque parece que tem mais gente interessada agora. Tomara que ele vá para outro lugar. O Kaique, que tá há poucos meses de terminar o contrato e vir de graça, tu vai pagar 5 milhões. Cadê a criatividade disso? Aí, como disse o Diogo, perguntado sobre isso, a resposta do vice-futebol foi de que esse é um pedido da direção, ou então tá errado por parte da direção. Ou seja, tá, mas eu sou vice-presidente de futebol do Grêmio, eu vou deixar, porque essa conta vai vir pra mim, se eu tô na figura do Rossato. Não, eu vou chegar lá só, senhores, beleza, respeito Filipão, respeito Mano, mas na boa a gente não pode pagar 5 milhões pra esse rapaz, porque ele tem 29 anos e tá a ponto de terminar o contrato dele. Se a gente esperar mais alguns meses, será que não dá pra esperar só mais uns mesinhos? A gente vai quebrando galho com o outro. Será que ele é tão... Ele é o novo Fernando Redondo? Ele é o Xabi Alonso da posição? Não, cara, vamos esperar então, já que a gente não tem dinheiro, por que eu vou dar 5 milhões pra um cara que daqui meia dúzia de meses tá livre no mercado? Então, essa criatividade, sinceramente, eu não sei de onde vem. Diga, Cristiano, antes da gente ouvir as falas lá da direção, o Cristiano levantou a mão. E criatividade, cara, é um ponto assim, se tu vai buscar no dicionário o conceito de criatividade, aparece aqui, ó, inventividade, inteligência e talento, natos ou adquiridos para criar, inventar, inovar, quer no campo artístico, científico, esportivo, por aí vai. Criatividade não tem a ver necessariamente com dinheiro. Eu vou dizer qual foi a contratação mais criativa da gestão Alberto Guerra. Luís Soares. Luís Soares foi a gestão mais criativa, a contratação mais criativa da gestão Alberto Guerra, porque ele estava saindo do Nacional de Montevidéu, indo para os Estados Unidos, a primeira pedida foi aparentemente alta, até que daqui a pouco dentro do Grêmio os caras se olharam, não, só um pouquinho, cara, isso aqui não é alto não, porque o Soares é tão grande que a gente consegue buscar um patrocinador aqui para colar a imagem, a gente consegue fazer um plano de sócio ali, ele vai acabar se pagando. Porque o que nós vamos ter em quadro social, com o Soares, isso aqui vai pagar o jogador. Isso é uma contratação criativa. Criatividade não é ir no futebol russo contratar o Camilo, que pouca gente conhecia. Isso não é criatividade, isso é contratação ruim. Isso é contratação desnecessária. Tu ir na Rússia com o argumento de que não, esse rapaz tem bons índices de desarme jogando pelo antigo Terek Grozny, que agora é Ahmet Grozny, uma coisa assim, também não interessa. Isso não é criatividade, cara. Não é criatividade. Isso é contratação ruim. Então é simplesmente isso. Eu usei uma contratação da gestão Alberto Guerra para provar que, olha só, essa gestão, num certo momento, fez uma contratação criativa. Tudo bem que tu não vai conseguir trazer um Soares por semestre, claro que não, mas guardadas as proporções, por que não insistir nesse modelo, cara? Tem muitas vezes no futebol, para não dizer quase sempre, que o barato sai caro. Aí tu contratou o Camilo e agora, 6 meses depois do Camilo chegar, tu já tá procurando o clube para esse jogador. E tá no mercado atrás de volante, porque tu concluiu que esse que tu trouxe não serve. Isso não é ser criativo, desculpa. Tem um detalhe que é importante nisso, né? No futebol e na vida, quando tu não analisa os teus erros, quando tu não muda as posturas, tu não vai mudar o resultado. E o Grêmio, ele tem dificuldade de fazer autocrítica sobre o trabalho. O Grêmio não conseguiu entender que o seu processo ele está defeituoso. Todo mundo tem, né? Não é só o Grêmio, né? Nós temos também essa dificuldade. Não fiquem se pintando aí como anjos do Olimpo, que vocês não são. Não, é da vida, só que não, quem ligou agora, meu Deus do céu, esses caras têm solução para tudo. Nós também, a autoavaliação é muito difícil, cara. Mas nós debatemos entre nós para melhorar, um cobra o outro. Quando o Conrad faz uma cagada, o Bagé cobra. Quando o Fábio faz uma merda, eu cobro, e assim por diante. Não há, parece, o entendimento do que foi feito no primeiro semestre. Se a gente pegar ali as 11 contratações e fizer uma média simples, tu vai chegar em, no máximo 30% de aproveitamento de bons jogadores, que foram importantes no primeiro semestre. 70%
não foram importantes para o time. E aí tu vai repetir a mesma estratégia, tu vai manter as mesmas pessoas no comando, tu vai deixar que os mesmos tomem as decisões, sendo que o aproveitamento é ridículo, é risível. Eu perco a esperança quando eu vejo um Grêmio sem conseguir entender o que acerta e o que erra no mercado. Uma situação, Bagé, que o Cristiano falou da criatividade e tem razão com o Soares, essa criatividade do Soares não passou pelo executivo. E eu vou trazer outra criatividade que a gestão Alberto Guerra trouxe. E também não passou pelo executivo. Mas eu vou explicar antes de falar o nome, porque todo mundo vai querer me bater. Mas o Grêmio não procurou. O Grêmio foi obrigado a procurar um goleiro. Eu achei criativa a vinda do Volpi. E vou explicar o porquê. O Grêmio ganhou um dinheiro que não queria ganhar com o Marquezinho. O Grêmio não queria que o Marquezinho fosse embora. O primeiro ponto era esse. Ele quis ir embora, pegou as coisinhas dele, abraço, adeus, tia Chica. E se foi. O Grêmio, através do Gustavo Quinteiros, trouxe uma lista de jogadores, de goleiros, e que todo mundo se apavorou. Gustavo Quinteiros trouxe. Em nenhum momento entrou o executivo e disse, ó, esses caras aqui. Não. Aí no meio desses nomes aí pintou o Volpi. E aí teve um consenso ali, tanto que o próprio Guto Peixoto deu uma entrevista, se não me engano, ou pro Bagé ou pro Diogo Rosa, dizendo, não, minto, foi na Bandeirantes, que falou assim, ó, ué, vocês não queriam criatividade, vocês não queriam profissionalismo? Nós ouvimos quem é do riscado. Nós ouvimos o preparador de goleiros e disse, olha, já que tem esses nomes aí, o menos pior é o Volpi. E veio de graça. Então, isso aí é uma criatividade, Bagé. Só que, claro, não estou comparando o Soares, mas é uma criatividade e veio de graça. Eu acho que tu toca no ponto que é interessante, que é o seguinte. Não quer dizer que não tenham sido, que uma contratação ruim também não tenha sido criativa. Para aquele momento, e eu não estou dizendo que a contratação dele é ruim, tá? Eu acho que ele fica na média ali, tem momentos ruins, tem momentos bons, mas foi dito para ele o seguinte, os caras, ó, tá tudo acertado aqui, o teu salário é esse, o teu tempo de contrato é esse, se tu conseguir a liberação lá, estamos fechados contigo. Então acho que a maneira de contratar foi criativa, concordo contigo. Nem sempre a criatividade está linkada a algo que chegou aqui e deu muito certo. E aí a gente vai de novo para as dificuldades. Porque teve um momento ali que se encontrou dificuldade de contratar. Bom, e aí não foi criativo, né? Aí depois que tu reduz as tuas possibilidades de contratação e aí tu acerta com um jogador que só, se tu conseguir a liberação lá, a gente está fechado. Então não teve criatividade nenhuma. Mas enfim,